Era uma vez uma moça que lá pelos seus 20 anos de idade estava vivendo um conflito intenso. Ela não sabia se ela queria continuar morando na casa dos pais ou se ela queria ir viver a própria vida, morar sozinha, ser mais independente. Porque ao mesmo tempo que ela gostava daquilo, caminha feita, comidinha na mesa, ela ficava meio assim, poxa, eu não posso trazer meus amigos a hora que eu quero, não posso dormir a hora que eu quero, eu tenho que ficar dizendo onde é que eu vou, eu tenho hora para chegar. Então, ela queria mais liberdade. E aí chegou um ponto em que ela decidiu, ela foi morar só. Mas aí depois de uns 2 anos, ela se apaixonou por um rapaz, e ela ficou, gente, será que eu me caso? Seria tão legal compartilhar sonhos, né? Um projeto de vida em comum. E ela acabou se casando, e logo ela sentiu a falta da liberdade que ela tinha. Por quê? Porque agora ela já não podia sair tanto com as amigas, era uma coisa de conciliar, e então ela se separou. Mas aí depois de algum tempo ela foi se cansando daquela vida solitária. Às vezes ela ficava doente, ela sentia falta de alguém que pudesse levar ali um remedinho na cama, uma sopa quentinha. E aí ela conheceu um outro rapaz e ela voltou a se casar. Enfim, essa mulher, ela teve filhos, né? E ela curtiu aquilo por uns tempos, mas depois ela viu que ela estava perdendo muito da vida. Então ela se separa de novo, o filho fica com o pai e ela casa e descasa, o que se parece muito com a vida de muito brasileiro. Mas enfim, aos 60 anos de idade, ela olhou para trás e ela percebeu que ela não tinha sido feliz, que ela nunca foi feliz, porque ela não conseguiu fazer uma escolha. Ela viveu sempre fazendo trocas, ela não sabia escolher entre aquilo que era legal na vida de solteiro e aquilo que era legal na vida de casado. Por quê? Porque as duas situações pressupõem perdas. Você tem ganhos, mas você tem perdas. Direita ou esquerda? Dizem que o brasileiro ainda não compreendeu o sentido dessas duas vertentes. Na verdade, eu diria que não é que o brasileiro não tem entendido, é que os nossos padrões morais não nos permitem aceitar o que significa esses dois caminhos absolutamente distintos e incompatíveis entre si. Esse é o conflito natural da nossa época. Você vê que hoje as pessoas se casam e se separam, você vê que hoje as pessoas estão sempre buscando caminhos e parece que cada vez mais infelizes. Qual a razão disso? É o conflito entre o eu versus nós, a liberdade versus proteção, segurança. Por mais que as pessoas tentem embutir na cabeça do brasileiro que essa coisa de direita e esquerda não existe mais, que não define mais, balela. É absurdo dizer isso. É um assassinato de qualquer tipo de produção de conhecimento. Até porque é interessante para alguns grupos de poder que você não entenda determinados termos. Por quê? Você vai observar que até mesmo Fernando Henrique Cardoso se declarou uma pessoa de esquerda. O PSDB, ele tem Partido da Social Democracia no nome. Mas você percebe que na prática todos os atos deles estão ligados a uma prática de direita. Vamos então dar uma passadinha na Europa para a gente ver o que é que vigora lá? Observe, você vai estar sempre vendo esquerda e direita dominando a pauta das notícias. Se não existisse uma distinção de direita e esquerda, o mundo não falaria e não trataria assim. Ocorre que nós sabemos muito pouco a respeito da Europa, mas o fato é que os melhores países do mundo, eles adotaram, né, há alguns tempos, quando nós estávamos aqui em ditadura, eles estavam ali após a Segunda Guerra Mundial, implantando regimes e governos de esquerda, tipicamente de esquerda, aqueles com impostos altos, aqueles com inclusão social, aqueles com programas sociais que fazem o Brasil ficar de boca aberta. O brasileiro não acredita quando ele vê. Mas nós vamos estudar um pouco à frente. Eu estou mostrando agora que quando você pega a Suécia, você pega a Noruega, você pega a França, a Alemanha, até mesmo a Inglaterra, você tem uma diferença ali, uma briga, que fica entre esquerda radical e esquerda moderada. Quando um candidato passa para uma postura de centro, ele já começa a sofrer retaliações porque ele está desfazendo aquilo que é a base do sistema que promoveu a igualdade social e a prosperidade ali dentro do continente europeu.
Observe que quase todo mundo não conhece quase nada da política de lá. Mas navegue pela internet e você vai conferir, vai encontrar exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Vamos aprofundar um pouco mais ali na aula de socialismo. Por que as pessoas relutam em dizer que são de direita no Brasil? Porque se você for na Europa, ser de direita equivale meio que a ser nazista ou fascista. Porque há um consenso no mundo que a esquerda agrega as pessoas solidárias, as pessoas que pensam no bem comum, enquanto a direita cultiva o indivíduo, o eu, o egoísmo e a liberdade. Por que existe esse confronto entre a liberdade e a solidariedade? Porque você nunca vai ser livre quando você for contemplar uma vida em comum. Se você tem vizinhos, se você está morando numa zona urbana, você vai ter limitação do som que você coloca, da altura do seu som, você vai ter limitação de onde você pode ou não estacionar. São limites impostos pela vida em sociedade. Agora, se você quer morar lá no meio de uma serra, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque as suas ações não vão estar impactando na vida de outras pessoas. É importante você entender para você fazer uma escolha. Porque a história daquela menina, ela acaba acontecendo dentro de um país que não se define, um país que não tem um curso, alguém que não sabe onde quer chegar, não tem como traçar esse caminho de forma segura. Ele vai estar sempre crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo, né? E não chega a lugar nenhum. Nós vamos ver que determinados países fizeram escolhas. Nós temos exemplos de países que adotaram o comunismo, países que adotaram o socialismo, países que adotaram o capitalismo. Nós vamos estudar daqui a pouquinho quais são eles e o resultado a que chegou cada um. Direita e esquerda, pelo que contam os historiadores, foram termos que se originaram da fase do fim do sistema feudal, quando uma parte da população não queria mais essa condição de servo ou de artesão, que ficava à margem da vida política e não participava das riquezas produzidas no país. E do outro lado, tinha um grupo que era formado pela nobreza, pelo rei, né, e os nobres, que queriam conservar aquele mesmo sistema, porque eles acreditavam naqueles valores, eles eram os donos da terra, e eles acreditavam que aquele sistema de ordem, a diferença de castas, a diferença da vida de cada grupo, era natural. Então, as pessoas que se sentavam do lado direito do rei, normalmente eram aquelas pessoas que se vinculavam às ideias de direita. E as pessoas que pensavam diferente ficavam à esquerda do rei. Então, criou-se isso, aquele pessoal lá da esquerda, aquele pessoal lá da direita. E esses dois grupos, muito distintos em objetivos e ideias, foram afunilando determinados princípios de gestão que poderiam conduzir àquele resultado que eles buscavam. Comunismo, socialismo, com a vertente de ideais da esquerda, e o capitalismo com objetivos e ideais da direita. Mas para entender isso, você vai precisar conhecer alguns termos que caracterizam as diferenças entre essas duas vertentes. Um deles, Estado mínimo versus bem-estar social. De um lado, você tem o Estado mínimo pregado pelo capitalismo. O que seria o Estado mínimo? Vamos brincar de fazer de conta que você é o rei. Então, você representa a figura do Estado. Onde é que você acha que você precisa interferir para que algumas coisas não saiam do seu controle? Por exemplo, você acha que se você deixa as estradas por conta de terceiros para administrar, e se esses terceiros depois começam a colocar um preço tão alto pela passagem, que aí depois os caminhões não têm como escoar a mercadoria para os portos para exportar? Vai subir o quê? O preço do produto nacional. Ok? Então, mas você diz, não, eu prefiro não me preocupar com isso, porque eu quero me preocupar mais com, suponhamos que seja a saúde. Então, aí você vai cuidar, você quer cuidar diretamente da saúde, porque você acha que aquilo não pode fugir do seu controle. Ou então, você vai pensar assim, não, mas a saúde, as pessoas se organizam, vai formando médico, as pessoas se viram e cada um dá um jeito de pagar o seu. Então, eu acho que eu tenho que interferir primordialmente em questões macroeconômicas, como, por exemplo, incentivar a produção das empresas para que elas possam exportar mais,
ou para que eu possa gerar mais empregos. Ou então você vai dizer, ah não, eu como Estado, eu não quero perder o controle sobre a educação, e a única forma de eu ter esse controle é se eu puder fornecer essa educação para que ela se mantenha dentro de um determinado nível. Entende? Em que áreas o Estado vai atuar? No capitalismo, o Estado mínimo foi escolhido por quê? Porque o país cuidaria mais daquela condição de produção. Ele fortalece empresas para que empresas possam ir lá fora e trazer mais capital e enriquecer mais o país. Os Estados Unidos é o pai do capitalismo, os Estados Unidos é a figura que representa o capitalismo, porque ele foi o primeiro país a desenvolver a ideia das multinacionais. Ele foi o primeiro a ir lá fora, prestar serviço e trazer capital de outros países para dentro do seu território. Porque se antigamente havia a colonização, onde o país simplesmente invadia o outro, Portugal invadiu o Brasil, leva cana-de-açúcar, leva para o Brasil, ou o Império Britânico invadiu países africanos, aí ia lá buscava o diamante. Era um modelo de colonização. Esse modelo acabou depois que os Estados Unidos começou a implantar um outro sistema, que seria, eu levo a Coca-Cola recebe muito dinheiro, eu trago esse dinheiro para o meu país. Eu levo o McDonald's, aí o McDonald's vai arrecadar muito dinheiro e esse dinheiro vai voltar para o meu país. Eu levo as petrolíferas ou exploradoras de minério e elas trazem para nós o petróleo e os minérios desse outro país, legalmente. E isso conflita com, na vertente da esquerda, o estado de bem-estar social. Qual que é a visão do Estado? O importante, o nosso foco, é que as pessoas vivam bem. Então, eu vou criar meios e vou criar recursos para que aquilo que se produz seja de alguma forma distribuído, não acumule nas mãos de uma só pessoa, para que todos possam viver em condições dignas. Aí você tem o quê? Determinadas diferenças, que é, por exemplo, no estado mínimo, pressupõe-se, nós vamos falar um pouco de cada um em seguida, pressupõe-se baixos impostos. E aí, esse estado de bem-estar social pressupõe altos impostos. Por quê? Porque retira de quem tem mais, através dos impostos, e vai cuidar de quem tem menos. Outra coisa que distingue é o sistema de produção, que aí seria o foco da direita, e o foco da esquerda na distribuição. Ok? A partir disso, vai ficar mais fácil para você entender, de fato, comunismo, socialismo e capitalismo. Como é que eles se aplicam, como é que eles se diferem, quais os meios e os objetivos a que se propõem. Então, até a nossa próxima aula.